Bom, agora vai ser a última parte que vai ser o quê? Vai ser o remover. O remover vai ser basicamente o quê? O remover vai ser basicamente o quê? Arrancar um elemento aqui da minha pilha. Só que como eu falei, uma pilha é como se fosse uma pilha de prato, certo? Quando eu tenho elementos aqui, eu só posso remover o último que eu adicionei. Eu não adicionei esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. O único que eu posso remover é esse daqui. Depois eu posso remover esse. Depois eu posso remover esse, depois esse e depois esse. Eu não posso, por exemplo, remover esse item do meio. Porque daí ele vai desconsiderar o comportamento de uma pilha. Beleza? Então tá. O primeiro if que eu tenho aqui é o seguinte. Se o meu primeiro for igual a um ponteiro vazio, ou seja, se esse cara aqui não estiver apontando para ninguém, olha só, imagina que ele está assim. Se ele tivesse assim, quer dizer que a minha pilha não tem nenhum item. Imagina que ele está, no começo da videoaula eu mostrei a estrutura assim, ó. Desse jeito eu mostrei a estrutura. O primeiro, ele está apontando para alguém? Não. Então quer dizer que não tem ninguém na minha pilha. Portanto, não tem ninguém para eu remover. Eu faço o seguinte, se o primeiro for uma estrutura nula, eu uso o comando continue, que o continue ele faz o quê? Ele cai aqui no teste do while de novo. Beleza? Então é basicamente isso, só para testar se o primeiro, se a lista tem alguma coisa para remover ou não. Vou voltar aqui. O segundo item, ele faz o quê? Se o meu primeiro estiver apontando para o mesmo lugar que o meu último, e essa situação seria o seguinte. Eu tenho um único item na lista. Que seria isso daqui, ó. Na lista não, na pilha. O meu primeiro está apontando para ele também. E o meu último também é ele. Porque eu tenho um único item na lista. Não tem como ele não ser o primeiro e o último. Entendeu? Então eu faço o quê? Quando acontecer a situação de ter apenas um item na minha pilha, eu faço o quê? O atual aponta ele também. Ou seja, o atual vem aqui e aponta esse cara também. Beleza. Eu faço o quê? Free atual. O free, ele deleta esse cara. Ele some com ele. Então, é o que vai fazer. Sumiu com ele. Só que olha a ligação. Apesar de eu ter informado ao sistema operacional que aquele campo não está sendo mais usado pelo meu sistema, os meus 3 ponteiros ainda estão usando o endereço dele. Então eu tenho que fazer o quê? O primeiro recebe o último, que recebe um ponteiro vazio. Ou seja, fazendo isso, o primeiro e o último eles vão ficar sem referência nenhuma. Olha só. Quando eu faço struct null aqui, quer dizer que eu estou limpando quem ele está apontando. Eu falei para o último e para o primeiro. Essa daqui é uma atribuição com 3 valores, dá para fazer também. Posso colocar quantos valores eu quiser. Se eu quiser limpar o que o atual está apontando também, é só eu colocar ele aqui, ó. Atual recebe, que daí ele também vai limpar o ponteiro que ele tá mostrando. Ok? É que no caso o atual não precisa, porque qualquer operação que eu faço eu já mudo o atual direto. Mas se quiser deixar, não tem problema. Bom, esse foi o exemplo se a lista estiver vazia, ele nem faz nada, porque não tem nada para remover. Esse foi o exemplo se tiver um único item na lista. Bom, agora, se tiver mais de um item, ele vai continuar aqui, ó. Porque se tiver mais de um item, ele não cai aqui nem aqui. Daí ele começa a vir nessa parte que está comentado. Vou voltar a estrutura como estava antes. Beleza. Ele vai fazer o quê, ó? O atual recebe o primeiro. Então ele vai vir aqui e receber o primeiro. Opa, o atual recebe o mesmo que o primeiro está indicando. Daí eu tenho que fazer o seguinte. Enquanto o atual, ou seja, esse cara aqui, o campo próximo, ou seja, essa seta aqui, não tiver, tá vendo, ó, for diferente do último, ou seja, enquanto essa seta aqui
não estiver apontando para o meu último, eu vou mudar de nó. Tá vendo? Enquanto o meu atual, que no caso é esse daqui, a seta que ele está mostrando, que é o próximo, for diferente do meu último, eu pulo um para baixo. Que é o que acontece. O atual recebe o atual próximo. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, pular para cá. A seta desse daqui está apontando o último? Também não. Então pula mais um. A seta está apontando o último? Não. Então pula mais um. Pula mais um e cai aqui. Quando cair aqui, o próximo ele vai ser o mesmo que o último. Não, não é aqui não. Peraí. É nesse daqui, ó. Quando eu cair nesse daqui, o que vai acontecer? A seta dele vai estar mostrando a mesma coisa que a seta do último está mostrando. Os dois aqui, ó, a seta desse cara e a seta desse daqui não está mostrando o mesmo nó? Então, quando acontecer isso, ele sai. Ele sai do while. Daí, saindo do while, quer dizer que o meu atual ele está posicionado aqui em cima. Beleza? Eu vou fazer o quê? Free último. Ou seja, libera o espaço que o último está apontando. Ou seja, é esse cara aqui. Vou limpar ele. Beleza. Mas olha só como que ficou os ponteiros. O último tá apontando, não está apontando para o último, porque o último agora é esse daqui. E o ponteiro próximo aqui, ó, do meu último, está apontando para um lugar vazio, sendo que o certo ele deveria estar assim. Entendeu? Então vamos voltar aqui. Vamos resolver isso daí. Eu estou fazendo o que agora? O meu último aponta para o mesmo lugar que o meu atual. O atual não está apontando esse cara, então o último vai passar a apontar ele também. Olha só, então a questão do último a gente resolveu já. Falta só esse daqui, ó. E é o que acontece no próximo comando. O atual, ou seja, o atual aqui, lembrando, é esse cara. O próximo é essa seta aqui. Eu faço o que? Recebe um ponteiro de struct nó null. Ou seja, ele limpa. Deu para entender? Então, basicamente é isso. Eu vou executar de novo a ação aqui um pouco mais rápido. Ele vai fazer o que? O atual começa procurando até encontrar um nó que o ponteiro dele aqui, ó, esse cara, aponte o mesmo que o meu último. Tá ok? Quando ele achar, ele vai fazer o que? Ele vai limpar esse cara, vai fazer o último apontar para o mesmo que o atual, tá vendo? Porque o atual aponta aqui, e vai fazer o que o atual está apontando, o próximo dele, que é esse cara, apontar para o nada. Então essa é a ação remover de uma pilha. Se eu continuar removendo, ele vai indo até chegar na primeira, fazendo sempre a mesma ação. Cai aqui e esse aqui aponta para o nada. Daí ele vem procurando de novo até chegar o momento que vai estar nessa situação, que vai ter que o primeiro vai apontar para o último. Quando acontecer isso, ele cai nesse if aqui que eu expliquei. Quando o primeiro for igual ao último, ele limpa esse cara, remove o ponteiro dos dois aqui, dos três no caso. E a minha lista está vazia.